Boa tarde, meu nome é André Neves Prestes, estou cursando Ciência da Computação na UFES e fazendo iniciação científica, onde meu orientador é o professor Vinícius Mota e o outro membro da equipe é o Marco Tomé. E vou apresentar o projeto Uma arquitetura de microserviços para análise de dados de mobilidade urbana baseada em dados heterogêneos, para o workshop de trabalhos de graduação e iniciação científica, um SBRC de 2021. A motivação para a criação desse projeto é que o crescente uso de plataformas colaborativas por parte dos cidadãos causou um aumento do número de dados disponíveis para os agentes públicos através de parcerias com os provedores de informação, ajudando no monitoramento da cidade e colaborando para a detecção de anomalias. O objetivo deste projeto é implementar uma arquitetura para a coleta de dados de fontes heterogêneas, como o Twitter e dados do Waze fornecidos pela Prefeitura de Vitória, para monitorar eventos anômalos e gerar alertas automaticamente para as autoridades responsáveis, assim melhorando a gestão da cidade. Essa iniciação científica ocorreu em paralelo e como continuação do trabalho de mestrado intitulado Um arcabouço para a detecção e alerta de anomalias de mobilidade urbana em tempo real, do Marco Tomé, onde esse propõe um arcabouço que usa fontes de dados heterogêneas, como Twitter, Waze e câmeras, para a detecção e alerta de anomalias. Porém, a proposta de detecção de anomalias neste trabalho foi implementada como um programa estático e, portanto, o objetivo dessa iniciação científica foi modularizar o arcabouço utilizando uma arquitetura distribuída. As fontes heterogêneas são agregadas e foram estudados algoritmos e técnicas para a detecção eficiente de anomalias de trânsito em uma cidade. No arcabouço, as anomalias são detectadas calculando o maior cluster com base na série temporal de X dias, onde essa quantidade pode ser definida pelo usuário. Dessa forma, os novos eventos são comparados ao cluster histórico e classificados como normais ou incomuns. No entanto, no mestrado de Marco Tomé foram apresentados apenas resultados estáticos e calculados offline, sendo exemplo a imagem ao lado, onde os pontos vermelhos são anomalias de velocidade abaixo do esperado detectadas pelos algoritmos propostos. Na imagem mostrada à direita, temos o arcabouço proposto, onde cada caixa representa um módulo e suas funcionalidades, e as setas representam a comunicação entre eles. Podemos ver que a arquitetura do arcabouço está dividida em 4 módulos. O de coleta de dados, que representa cada fonte de dados em tempo real, onde estas podem ser modificadas de acordo com a necessidade do usuário. O de pré-processamento, que filtra e armazena os dados coletados. O de processamento, que recebe os dados padronizados, os agrupa em séries temporais e os analisa utilizando algoritmos que determinam as possíveis anomalias, assim gerando eventuais alertas. E o de distribuição de alertas, que recebe os alertas gerados e os encaminha para as autoridades registradas. O objetivo principal desse projeto é implementar os módulos do arcabouço apresentado anteriormente, de modo que tenha uma arquitetura distribuída em módulos independentes, existindo a possibilidade de conectar ou desconectar qualquer um destes sem que tenha impacto na arquitetura como um todo. O Docker foi a ferramenta escolhida para a implementação deste arcabouço. Isso porque ele provê uma arquitetura de criação de microserviços por meio de containers. Além disso, os containers podem ser considerados máquinas virtuais modulares e extremamente leves, oferecendo mais flexibilidade na criação, implementação, cópia e movimentação de containers. Resumindo,
A containerização tem a vantagem de separar cada módulo, garantir a mobilidade e facilidade de gerenciamento. Para a criação da arquitetura, foram usadas majoritariamente 4 ferramentas. O Docker, onde usamos o Dockerfile, que é um arquivo utilizado para criar uma imagem personalizada para o container, e o Docker Compose, que é um arquivo que especifica todo o ambiente apresentando quais são os containers a serem criados, a quantidade desses e outros parâmetros. Também usamos o RabbitMQ, que é o broker de mensagens que conecta os containers, o MongoDB, que é o banco de dados que recebe dados de todos os containers da arquitetura, e o MongoDB Compass, que permite a visualização dos dados do banco de dados. A figura ao lado mostra a arquitetura usando essas ferramentas, onde cada caixa é um container, podendo haver múltiplos com a mesma função, assim não afetando a arquitetura caso um destes caia. As setas são os caminhos que os dados fazem e os nomes dentro de cada container e o nome dentro de cada caixa é a especificação do que o container faz ou contém, sendo estas as mesmas explicadas no slide de proposta do arcabouço. Na arquitetura proposta, atualmente já foram implementados os containers dos módulos de coleta de dados, pré-processamento, processamento e visualização de dados, sendo que estes estão em um data center do laboratório Nerds da Office, onde foram implementados utilizando as ferramentas citadas anteriormente. As especificações internas dos containers foram feitas usando vários Docker files, que facilitam a criação personalizada de cada tipo de container. Já as características externas dos containers foram explicitadas no Docker Compose, em que cada container foi conectado a uma mesma rede, foi habilitada a função de subir automaticamente após cair e especificado qual Dockerfile usar. Já para o banco de dados, foi especificado qual pasta de volume seriam conectadas. Os containers foram configurados para coletar dados de trânsito fornecidos pela prefeitura a cada 5 minutos e também para monitorar contas oficiais com notícias sobre o trânsito da cidade de Vitória continuamente, armazenando tais dados no MongoDB. Aqui apresentamos um exemplo dos gráficos gerados pelo módulo de visualização de dados a partir dos dados coletados pelo Waze, onde o de cima é a porcentagem de dados adquiridos por rua e o de baixo apresenta as porcentagens de cada velocidade em uma rua. Podemos concluir que os objetivos principais desse projeto foram alcançados e os problemas abordados a partir destes objetivos foram resolvidos. Porém, por causa da pandemia, alguns pontos da implementação não foram realizados, tal como a criação do módulo de distribuição de alertas e o algoritmo para decisão que defina o número de containers do módulo de processamento dinamicamente. Além disso, a dashboard será integrada ao sistema de alerta, que ainda está em desenvolvimento. Por fim, serão realizados testes de cargas e escalabilidade, comparando o arcabouço do projeto à versão centralizada, que é a original apresentada no mestrado de Marco Tomé. Desta forma, pretende-se chegar a um arcabouço distribuído capaz de garantir um monitoramento de cidades que possuem informações de tráfego em maiores quantidades.